Gente, eu estou aqui com a Raquel Valença, enciclopédia da pesquisa nacional, do Rio de Janeiro, do Império Serrano. Você vai perguntar para o Império Serrano sobre alguém que saiba sobre a escola. A nossa enciclopédia é a Raquel. E a gente vai falar também sobre o Império Serrano, mas tem muita história para contar antes disso, né, Raquel? Tem muita história, são Boa 72 anos de vida, né? Então a gente acaba acumulando um monte de coisas, né? Conta pra gente um pouco dessa história sobre como que era fazer faculdade. Quando foi que você concluiu seus estudos? Em 1970? Em 1968. Me formei em 68, 1968. ditadura militar, Ditadura militar. mulher. Mulher. Como que foi essa história toda? Conta Olha, pra gente. quando eu entrei para a faculdade aqui, eu comecei a tomar consciência de várias coisas que existiam no mundo e eu até então estava protegida delas, né? E aí eu comecei a fazer política estudantil e quando veio o golpe militar em 64, eu fui expulsa da faculdade, da Nacional de Filosofia. Fomos 19 alunos expulsos, perdemos tudo que a gente tinha feito até então na universidade não valia mais nada. Aqui no Rio. Não, em lugar nenhum. Eu fiz outro vestibular, né? Para poder ir estudar na Universidade de Brasília, eu fiz um novo vestibular. Então, eu resolvi ir para a Universidade de Brasília, porque a Universidade de Brasília tinha, na época, a fama de ser uma ilha de liberdade. Foi exatamente nesse período que eu tomei contato com o samba. Porque aqui no Rio eu não tinha nenhum contato com o samba. A minha família é uma família de classe média, da Zona Sul. Não tinha, a minha mãe achava que o carnaval, quando eu e minha irmã começamos a crescer, a minha mãe já achava que o carnaval não era próprio para moças de família, então procurava tirar a gente do Rio. Lá em Brasília, então, nesse período, eu tomei contato com... havia um marceneiro do Instituto de Artes da universidade, que trabalhava com maquetes de arquitetura, e ele me informaram: seu Anatólio tem uma escola de samba, vocês não são do Rio? Vocês não gostam de samba? Nós começamos então a frequentar essa escola de samba Unidos de Sobradinho, que não se pode comparar a nada que a gente pensa como modelo de uma escola de samba. Era uma coisa muito precária, muito incipiente, né? Uma escola muito... em Brasília, na década de 60. Você imagina, o presidente nunca tinha visto um desfile de escola de samba na vida dele, mas era presidente de uma escola de samba. Nossa. Ele era do Piauí. E então, naquele momento, para mim, o grande interesse da Escola Unidos de Sobradinho era a ala de compositores, porque a ala de compositores era formada por cariocas, todos eles vindos do mundo do samba daqui. Então, quando acabava o ensaio da Unidos de Sobradinho, que acabava às 10 horas da noite acabava o ensaio. Nós saíamos com esse grupo de compositores pelos bares de Brasília, fazendo uma certa vida boêmia, né? Sentados, aliciando o pessoal. E eles cantando sambas daquela época, sambas da década de 60. Na década de 60, foi um período muito feliz do Império Serrano, porque ele teve um compositor, Silas de Oliveira, que foi o maior compositor de samba enredo de todos os tempos, né? E o Silas de Oliveira, na década de 60, emplacou vários sambas no Império Serrano, todos obras-primas. Então, quando aquelas pessoas cantavam Aquarela Brasileira, os 5 bailes da história do Rio, Heróis da Liberdade, eu ficava extasiada. Eu não conhecia esses sambas, então eu ficava, nossa, as letras muito elaboradas, lindas, aquelas melodias fantásticas. Então, uma vez eu perguntei: gente, mas o que é isso? Que sambas são esses? E um compositor me disse uma frase que ficou para sempre na minha memória: isso é Silas de Oliveira, menina. Isso é para ouvir de joelhos. Então eu pensei, nossa, eu não sabia o que era, nem quem era Silas de Oliveira, mas guardei esse nome, né? E aí, quando nós, em 1971, voltamos para o Rio, já terminados os cursos, formados e tal, voltamos a morar no Rio, resolvemos, então, ir para o Império Serrano, porque era lá que estava Silas de Oliveira compondo. A minha chegada ao Império Serrano se dá nessa época, aí eu me apaixono pela escola. Eu costumo dizer, né, que a minha história
com o Império Serrano é uma história de amor, porque eu me apaixonei por aquele lugar, por aquelas pessoas. Raquel, você tem muito essa coisa de trazer a cultura afrodescendente, defender a cultura afrodescendente, porque foi eles que trouxeram o samba para cá. É verdade, você vê, o samba, na sua origem, foi perseguido, foi reprimido, porque era considerado a forma de expressão de uma comunidade, de um segmento social que não era bem visto, era visto como marginal, né? Então... Sempre o negro, gente. Sempre o negro. Como é com o rap hoje, a gente estava falando outro exatamente. dia também. Então, o que aconteceu foi que este samba, ele atravessou o século XX e chegou ao fim do século XX e a este nosso século XXI vitorioso. Ele era um caso de polícia e hoje, quando você fala lá fora, no Brasil, imediatamente se associa. E o samba, né? Raquel, fala pra gente um momento emocionante, mais emocionante que já aconteceu com você dentro da escola. A Raquel, ela passou por vários setores da escola. É verdade. Começou... Olha, eu saí em ala desde o meu primeiro desfile, que foi em 72, que o Império foi campeão, com Carmen Miranda. Eu saí em ala de 72 até 79. Em ala de componentes e tal. Em 1980, a minha filha mais velha já estava saindo no Império, já participava da ala das crianças, e eu via todas as dificuldades que a ala das crianças enfrentava, que havia um abnegado Alfredinho, que era um diretor de harmonia, que era o responsável pela ala das crianças. E era uma luta enorme, o Império naquela época muito pobre, muito sem dinheiro, e era uma luta para botar a ala na rua. E eu comecei a ajudar o Alfredinho em 1980, eu fui convidada para desfilar com ele, tomando conta da ala das crianças. Na ala das crianças. Aí depois eu fiquei na ala das crianças 13 anos, até 93. Quando eu saí da ala das crianças, eu resolvi entrar para a bateria, que era o meu sonho, né? Nossa. Então eu fiz o teste para sair na bateria. A bateria, naquele momento, estava aceitando mulheres, né? A participação feminina. Então eu fiz o teste para participar da bateria e saí na bateria de 94 até 2005, 11 anos de bateria. Aí, em 2006, eu me tornei vice-presidente da escola. Então, de 2006 até 2010, eu saí como vice-presidente. E, a partir de 2011, eu estou na velha guarda, né? Porque agora é meu lugar. Agora, você me pergunta do momento mais emocionante que eu vivi nos meus anos todos de Império Serrano, e eu acho que é difícil até ouvir muitos momentos de emoção, mas um deles eu nunca vou esquecer, que foi o meu primeiro ano na ala das crianças, e eu estava no Império há menos de 10 anos. Então, eu amava o Império, participava, me dedicava e tal, mas eu ainda não entendia completamente. E esse episódio que aconteceu me mostrou toda a grandeza do Império Serrano. Foi naquele momento que eu vi a dimensão daquilo onde eu estava metida, né? Que foi, o Império estava muito sem dinheiro naquele carnaval de 80, e aí havia o figurino da ala das crianças, né? Desenhado pelo carnavalesco, era um saci. Então, não havia dinheiro nenhum, então a gente saía com um livro de ouro, pedindo ajuda aos comerciantes. Alguns davam material para fazer a fantasia, e a gente mesmo costurava. Eu costurei os gorros dos sacis na minha casa. Enfim, era aquela coisa artesanal ainda, né? Um período ainda em que as escolas tinham esse perfil. E aí havia um detalhe na fantasia, que era um cachimbinho verde, porque como para o Império Serrano é verde, criança, o mais importante, o brinquedo, né? O cachimbinho era tudo para eles. Eles estavam muito contentes com o cachimbinho. Mas como que a gente ia comprar 50? Eram 50 crianças. Não havia dinheiro. Pedimos aqui, pedimos ali, não conseguimos dinheiro. Então pensamos, é melhor ter saci sem cachimbo do que não ter a fantasia. Então conseguimos tudo, sapato, tudo nós conseguimos, mas o cachimbo não. Aí no dia de entregar as fantasias, que era a véspera do desfile, a gente não tinha... Eles abriam o saco da fantasia e queriam cachimbo, não tinha cachimbo. E eu fui ficando triste com aquilo, sabe? Falei, nossa, eu falhei, porque eu não consegui, né, comprar, mas não tinha como, né? Não tinha mais dinheiro nenhum e tal.
mas fiquei triste. E aí fui para casa, acho que minhas filhas nem saíam mais na ala, porque já estavam crescidas, já estavam com 15 anos e tal, não saíam mais na ala. Mas eu fui para casa chateada com aquilo e no dia seguinte fomos para a avenida, as crianças chegando já fantasiadas e tal, e aí chega um meninozinho e atrás dele o casal, o pai e a mãe, carregando umas caixas de papelão. Nossa. Aí botam aquelas caixas no chão e começam a desembrulhar uns embrulhinhos de jornal assim, e eu vi que eram os cachimbinhos muito toscos, muito primitivos, mas pintadinhos de verde. E aí a criançada toda foi pegar cachimbo, aquela alegria. E aí a senhora, a moça do casal, chegou perto de mim e disse assim: pois é, o meu marido, ele passou a noite inteira moldando os cachimbinhos, porque ele viu que as crianças ficaram tristes de não ter cachimbo. Então, como ele sabe trabalhar com barro, deve ser uma pessoa, enfim, do morro, né, que tem como ele sabe trabalhar com barro, ele passou a noite toda deixando os cachimbinhos secar, e hoje a gente pintou os cachimbos. Então, eu, naquele momento, eu entendi que aquela escola de samba era de todo mundo. Ela não era uma escola que tivesse um dono, vai reclamar com fulano que ele tem que dar o cachimbo. Não. Me fala da emoção de ganhar um carnaval. É uma coisa fantástica. É uma coisa muito interessante, porque eu fui campeã pelo Império Serrano 2 vezes, né, no grupo especial. Em 72, que foi o meu primeiro desfile, então aquele campeonato foi muito comemorado, né? Foi uma coisa assim, eu fiquei muito... Só que eu achava, era meu primeiro desfile, eu achava assim, não tem problema, o Império vai ganhar daqui para frente todo ano. Mas aí o Império levou 10 anos para ser campeão de novo. Ele foi campeão em 72 e depois só em 82. Então, em 82, a vitória de 82 foi muito, para mim, muito importante, porque eu já estava na ala das crianças, eu já tinha esse envolvimento com o fazer carnaval, né? Eu já ia ao barracão, eu ia distribuir roupa, então, eu já estava muito mais envolvida. Então, a vitória de 82 foi uma coisa, assim, para mim, muito emocionante, porque tem também uma historinha que nós morávamos na Zona Sul, vimos a apuração pela televisão, e aí vamos para Madureira, largamos tudo, fomos para Madureira comemorar. E o Suetônio era muito amigo do presidente da escola, Jamil, tinha se tornado muito amigo do Jamil, e disse, eu vou levar uma garrafa de uísque para comemorar com o Jamil. Aí botou a garrafa numa sacola e tal, para a gente levar para Madureira. No caminho, nós pegamos as carnavalescas, Rosa Magalhães, que hoje é famosa, e Alice Lacerda. Elas estavam no barracão do Império, nós pegamos elas ali no centro e fomos juntos para Madureira. E aí, quando chegou em Madureira, era uma coisa indescritível. A rua toda tomada, não passava carro, não passava nada, era tudo gente, povo na rua, porque o Império é uma escola muito popular, muito querida. Então, era uma festa em Madureira. E nós fomos andando e abrindo espaço e tal, e chegamos à porta da quadra, e aí o que eu vejo? Num canto assim da porta da quadra, aquele bando de crianças que tinham saído na ala, e quando eles me viram, correram na minha direção, e aí uma mãe falou assim, Raquel, nós estávamos loucas que você chegasse, porque a gente tem que ir para casa dar almoço, e essas crianças não queriam ir embora sem falar com você, porque para elas o Império Serrano é você. Então, eu fiquei... assim, porque as crianças, a gente tinha naquele ano uma coreografia, e a gente tinha ensaiado muito, e eu muito exigente com eles, muito chata, não podia deixar furo, eu e Alfredinho ali à frente dos ensaios. E aí, quando eles viram o campeonato, quem que eles queriam abraçar? Eles não conheciam ninguém, éramos eu e Alfredinho, a escola para eles era isso. Então, eu fiquei tão emocionada que eu larguei a garrafa de uísque no chão, quebrou a garrafa de uísque escocês, e o Suetônio ficou furioso comigo, como é que você deixa cair no chão? Mas foi emoção demais, sabe? Foi uma coisa muito linda. O segundo lugar é muito ruim, antes de falar da coisa que eu quero falar? O segundo lugar é bom se a gente
merecia o quarto ou quinto e tira em segundo. Agora, o segundo lugar é horrível quando você tem tudo para ser campeã. Tem certeza que pode ser. É a campeã do povo, é a arquibancada inteira cantando seu samba, gritando já ganhou, e você é segundo lugar porque tem alguma atrapalhada, alguma armação, entendeu? Isso dói muito. Existe armação? Hoje em dia, bem menos do que antigamente, né? Hoje em dia houve até por interesse de todos esses poderosos que um não quer ser roubado, o outro também não, então eles fizeram um acordo de cavalheiros, então hoje o desfile, o julgamento tem uma certa isenção, né? Mas há ainda muitas injustiças o segundo lugar, quando você é o campeão do povo, é muito doloroso. Entendi. É muito doloroso. É complicado. E esse ano? Esse ano eu estou muito animada. Nós temos um samba maravilhoso, né, para o ano que vem. O samba é de um compositor jovem do Império, Lucas Donato. O Império é uma escola que tem uma tradição de sambas tão bons que nós tivemos na final da disputa do samba enredo desse ano, né, que foi em 2016, né, para escolher o samba de 2017, nós tivemos na final este samba que ganhou e o concorrente, que era um samba do Arlindo Cruz. Para falar do tema ou não? Dá. O enredo de 2017 é sobre um poeta, Manuel de Barros, um poeta do Mato Grosso. O nome do enredo é Meu Quintal é Maior que o Mundo, né? Que lindo. Que é um poema do Manuel de Barros, um verso, um poema dele. Então é uma coisa da maneira como foi desenvolvida, né, pelo carnavalesco, ficou muito simpática, porque nós estamos falando de toda a poesia do Manuel de Barros, né? Ela está presente na letra do samba e no enredo, mas também há aí uma metáfora do que é o Império Serrano, né? É algo, esse quintal da Serrinha, esse quintal é maior que o mundo, né? Raquel, vamos falar do livro? Pois primeira edição de... Essa primeira edição foi publicada em 1981, olha, era 81, quando eu nasci. Eu dei quando falam isso, mas né? Eu não resisti. E aqui está a história da fundação do Império e todos os carnavais... Os 33 carnavais estão aqui, né? Agora, este aqui... Deixa eu mostrar melhor para eles aqui. Mostra melhor. Aqui com Suetônio e Raquel. Agora, este aqui, a segunda edição. A segunda edição. Que agora acabou de sair, não é? Ela é bem mais completa. São mais abrange mais 36 anos. Então, ela abrange os 70 anos do Império, né? Então, são aqui 70 anos de Império Serrano, de história, desculpa, gente, de samba. Ok? Não é só para quem é do Império, não. É para todo mundo que gosta de samba, para todo mundo que vai pesquisar samba, para quem vai pesquisar sambista. Isso aqui é escola. Escola para todo mundo. Né, Raquel? Muito obrigada pela sua contribuição, Raquel. Obrigada por nos receber aqui na sua casa, com tanta simpatia. Essa mulher é um mito. Eu fiquei nervosa demais, eu fiquei emocionada até agora. Meu olho está aqui, ó. Tô piscando aqui esse olho porque ele tá cheio de lágrimas, enfim. Eu fiquei, pela minha veia de pesquisadora da academia, pelo meu amor pelo samba, pela minha admiração por você em especial. Enfim, muito, muito, muito obrigado por ter nos recebido aqui. Olha, foi um prazer muito grande conversar com vocês e estou sempre às ordens quando precisarem. Obrigada, Raquel. Um beijo pro Império Serrano. É bom carnaval esse ano. E isso aí, vamos para grupo especial. Tá bom, gente? Beijo. Raquel, obrigada mesmo, viu?